Olá, meus queridíssimos, minhas queridíssimas. Estamos aqui para quê? Para sermos unidos pela química, para inalarmos a nossa dose diária de química, para ficarmos bem, muito bem. Tá, professor? Diga-me o que nós vamos estudar hoje, então, professor. Qual é a dose de química, professor? A dose de química é a aplicabilidade de alguns hidrocarbonetos, sim? E esta aula tem alguns objetivos e tem alguns questionamentos. Observe aqui na tela quais são os objetivos. Revisar o conceito de hidrocarboneto, identificar as aplicações dos hidrocarbonetos de cadeia fechada, praticar o conhecimento por meio de questionamentos e atividades. Questionamentos desta aula: será que hidrocarbonetos são nocivos aos seres vivos? Você se lembra o que são hidrocarbonetos de cadeia fechada? Vamos ver. Esta imagem, uma imagem bastante bacana, chamativa. Um barril de petróleo sendo derramado e formando o mapa mundi. Por que esta imagem, professor? Porque nós estamos falando de hidrocarbonetos. Tá, professor? Hidrocarbonetos e petróleo tem tudo a ver. Tudo a ver. Hidrocarbonetos são aqueles compostos orgânicos constituídos apenas de carbonos e hidrogênios e a principal fonte dos hidrocarbonetos é o petróleo. Por isso que está ali. Tudinho a ver. Cadeias carbônicas. É a propriedade que o átomo de carbono possui em formar variadas estruturas ligando a si mesmo infinitamente. Outros átomos também formam cadeias, tá? Seria o caso de enxofre, fósforo, oxigênio. Porém, não formam estruturas tão estáveis como o átomo de carbono. Uma cadeia fechada é aquela que possui as extremidades unidas, formando uma figura geométrica. Veja aqui um exemplo de uma cadeia carbônica fechada. Esse exemplo diz respeito ao ciclobutano. Ciclo porque é uma cadeia fechada, but porque são 4 carbonos e AN. AN porque são ligações simples e O porque é um hidrocarboneto, tá? Então isso aqui é um exemplo de uma cadeia carbônica cíclica, fechada, tá? As suas extremidades se ligam. Aqui, será que hidrocarbonetos, nós encontramos hidrocarbonetos em nossa rotina? Sim. Sim, senhor. O petróleo é uma das principais fontes de hidrocarbonetos, mas na nossa rotina diária estamos rodeados por hidrocarbonetos. Será que sabemos identificá-los? Que tal focarmos em hidrocarbonetos de cadeia fechada e mista? Vamos focar, mas para nós avançarmos, vamos exercitar, vamos trabalhar. Veja aqui o que você vai fazer nessa atividade, No rótulo de um solvente comercial, há indicação de que contém apenas hidrocarboneto cíclico e saturado. A partir dessa informação, conclui-se que esse solvente é composto por que tipo de hidrocarboneto? Qual é o tipo? Tá? Pense, analise e transcreva a sua resposta aí no seu caderno. Eu vou lhe dar um tempo.
Professor, que atividadezinha interessante, hein, professor? Achei bem bacana essa atividade, professor. Transcrevi, elaborei uma resposta. Estou muito curioso para ver se eu acertei. Olha, eu levo fé em você e tenho quase certeza que você acertou, tá? Só confere aqui comigo a solução. Observe. A partir das informações contidas no rótulo, supõe-se que o solvente é um hidrocarboneto de cadeia fechada, sem ramificações, e entre os átomos de carbono há somente ligações simples. Dentre os compostos não permitidos no frasco de solvente estão os hidrocarbonetos aromáticos, mesmo sendo compostos de cadeia cíclica, pois caracteriza-se um aromático, o que caracteriza eles são as 3 insaturações alternadas com ligações simples. Então, veja aqui, carbono somente, átomos de carbonos com ligações simples. Por quê? Por causa desta informação, ó, cíclico e saturado. Saturado quer dizer que os carbonos fazem apenas ligações simples entre si. Então, está descartado algum composto aromático, porque composto aromático ele vai ter duplas ligações. E também, claro, algum composto que vai ter qualquer outra dupla ligação química ali. Muito bem. Agora, esta imagem aqui, nós temos ali 3 anéis benzênicos, 3 anéis aromáticos, porque iremos falar um pouco sobre o benzeno. Veja que essa imagem é bastante interessante, representa uma flor, lembra, né? Uma flor, só que não pode cheirar o benzeno, porque o benzeno não é flor. Professor, por que não podemos cheirar o benzeno? Venha comigo. O benzeno é um líquido inflamável incolor com aroma doce e agradável, usado como solvente e matéria-prima básica na produção de muitos compostos orgânicos importantes, como fenol, anilina, trinitrotolueno, plásticos, gasolina, borracha sintética e tintas. Trata-se de um composto aromático tóxico, cujos vapores, se inalados, causam tontura, dores de cabeça e até mesmo inconsciência. Inalados em pequenas quantidades por longos períodos, causa sérios problemas sanguíneos. É um composto carcinogênico, ou seja, causadores, de câncer. Por isso que temos que ter muito cuidado com esses compostos. Tá, professor, se esses compostos aí são perigosos, por que precisamos deles? Precisamos dele porque ele traz algum benefício, algum conforto, algum progresso para nós. Mas precisamos ter cautela. Deixaremos de usar? Não, iremos usá-lo, manipulá-lo com todo o cuidado necessário para podermos tirar proveitos e não sermos prejudicados. Para isso nós fazemos ciência. Para isso você está aqui estudando ciência. Aqui nós temos esta outra imagem. Esta imagem está representando uma outra substância orgânica chamada tolueno. O tolueno, professor, é um líquido incolor com um odor característico. Ocorre na forma natural no petróleo e na árvore de tolu. Também é produzido, durante a manufatura da gasolina e de outros combustíveis a partir do petróleo cru. Para que serve o tolueno, professor? É matéria-prima para se obter várias substâncias, como sacarina, medicamentos, corantes, perfumes, TNT e detergentes. Ainda é adicionado aos combustíveis como antidetonantes. Muito bem. Cuidado com o tolueno. Por quê, professor? Veja aqui, presentes em vários tipos de cola, sua inalação pode causar danos à saúde e dependência. Afeta o sistema nervoso, sendo facilmente absorvido pelos pulmões.
Níveis baixos ou moderados pode produzir cansaço, confusão mental, debilidade, perda de memória, náuseas, perda de apetite e perda de visão e audição. Professor, é broca, hein, professor? É broca, é pegada. Por isso que precisamos ter cuidado, muito cuidado com qualquer substância química, né? Algumas um cuidado mais intenso, outras nem tanto, mas sempre precisamos ter muito cuidado. E esta imagem aqui, professor, esta imagem diz respeito ao estireno. O estireno, a temperatura ambiente, é líquido, oleoso e incolor. Bastante volátil, possui um cheiro adocicado que a concentrações elevadas torna-se bastante desagradável. É o precursor do poliestireno. Esse poliestireno bastante importante, hein? Um importantíssimo material sintético, rígido, transparente, semelhante ao acrílico, muito utilizado comercialmente. A polimerização do estireno, juntamente com agentes de expansão, dá origem ao isopor. Quanta coisa não fazemos com o isopor, hein? Quanta importância não tem o isopor? Tá aí a importância do estireno. Cuidados com o estireno. É pouco tóxico, apenas exposições elevadas, em níveis superiores a 1000 vezes ao nível normalmente encontrado na natureza, pode ser danoso ao ser humano. Pode induzir efeitos adversos no sistema nervoso. Esses efeitos incluem mudanças na visão colorida, cansaço, sensação de embriaguez, lentidão no tempo de reação, problemas de concentração ou de equilíbrio. Aqui nós temos uma outra substância química, a representação de uma outra substância química. O naftaleno, também conhecido como naftalina. Professor, naftalina são umas bolinhas brancas, professor, que a minha tia usa, professor, para espantar insetos. Algumas pessoas fazem isso, mas temos que tomar cuidado. Cuidado com essa substância química também. Olha aqui, ó. Comercialmente conhecido por naftalina, substância cristalina, branca em forma de lâminas. Volátil com um odor degradante e que arde com chama luminosa. Atualmente é obtida por meio de destilação do alcatrão da hulha, usado na produção de vitamina K, como agente antitraça, como composto de partida para a produção de muitos produtos químicos, como ácido ftálico, talatos, corantes, plásticos, inseticidas e fungicidas. Muito bem. Cuidado também com este naftaleno, tá? Cuidado. Por quê, professor? Seu uso é muito perigoso e tal substância não deve ser utilizada por pessoas abaixo de 18 anos. Deduz, né, que essas pessoas acima de 18 anos têm um pouco mais de juízo. Professor, eu tenho um tio, professor, que já é de maior e não tem tanto juízo assim, professor. Tem algumas exceções à regra, né? Mas eu tenho certeza que você tem juízo e vai desenvolver muito mais juízo aí à medida que você for amadurecendo. Pode causar sérias irritações no olho e na pele. A exposição a uma grande quantidade de naftaleno pode danificar a produção de glóbulos vermelhos, acarretando em anemia hemolítica. Essa anemia acaba por gerar outros problemas como fadiga, falta de apetite, palidez ou coloração amarelada, diarreia, sangue na urina e por aí vai. É broca, tá? Todo cuidado é pouco, professor. E aí, professor? E esta tela, professor? Essa tela você já sabe, né? Mais uma atividadezinha interessante para você. O que você vai fazer nesta atividade? Leia aqui comigo, ó. A estrutura abaixo é do beta-caroteno. Ele é um pigmento carotenoide, antioxidante natural presente em alimentos como a cenoura, mamão, manga, melancia e tangerina.
possui muitos benefícios à nossa saúde, em especial aos olhos, pele e ossos. Desenhe, analise e escreva a sua fórmula molecular. Está aqui a fórmula em grafia de bastão, tá? Lembre, cada vérticezinho, cada extremidade livre tem um carbono com seus respectivos hidrogênios e cada vérticezinho tem um carbono com os seus respectivos hidrogênios. Você vai fazer o quê? Você vai desenhar, analisar, escrever a sua fórmula molecular. Eu vou dar um tempo e já volto para conferir a sua resposta, tá? Tempo então. Professor, que atividadezinha marota, hein, professor? Mandrake, mandrake. Eu preparei ela pensando em você. Eu sei que você colocou esses neurônios para funcionar. E esse é o meu objetivo, claro, esse é o nosso objetivo. Fazer com que você saia dessa zona de conforto, bote esses neurônios aí para trabalhar e você vai conquistar, você vai mais adiante. Confere aqui essa resposta, tá? Vem aqui comigo, confere aqui, ó. Eu havia lhe dado a dica, tá? Ó, cada extremidade tem um carbono, tá? Então, observe aqui os carbonos nas extremidades, em vermelho. E cada vérticezinho tem um carbono, tá? Tá, professor, e os hidrogênios?
pense comigo, ó. Esse carbono tem 3 hidrogênios porque ele tem uma ligação química. Então, faltam-lhe 3. Esses carbonos têm um hidrogênio apenas, porque, ó, 1, 2, 3 ligações, falta apenas uma. Buenas? Buenas, professor. Tá, tem carbono que não tem hidrogênio nenhum aí, professor? Sim, senhor. Por exemplo, esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4 ligações químicas. Então, não vai ter hidrogênio. Contando tudo, vai totalizar 40 carbonos e 56 hidrogênios. Professor, será que eu vou ter que fazer questão assim, professor? Sim, senhor. Pode ser que apareça na sua prova, no seu Enem, no seu vestibular, e você deve exercitar, você deve praticar, você deve conhecer, você deve ir mais a fundo, tá? Dar um passo a mais. E para isso eu preparei aqui, olha, um textozinho bastante interessante, ó. Que tal saber que substâncias químicas estão presentes nos esmaltes? Você vai acessar esse QR Code, abrir esse texto, essa matéria, e você vai ver os componentes do esmalte que causam alergia e outros danos à saúde. Professor, não me fale isso, professor. Com certeza. Lembra que eu falei para você? Tudo que a ciência produz, ela tem benefícios, mas nós precisamos usá-la com racionalidade, com inteligência, para usufruir o máximo possível dos benefícios e minimizar os malefícios. Claro, você não vai ficar num ambiente fechado, lidando com esmalte, acetona, solvente. Não, você precisa procurar um ambiente aberto, ventilado, para que você não inale muito desses vapores que está sendo liberado ali. Leia o texto e você vai entender um pouco mais, você vai mergulhar um pouco mais aí, tá? Então é isso aí. Veja só, ó. Nesta aula nós revisamos conceitos de hidrocarboneto, identificamos as aplicações dos hidrocarbonetos de cadeia fechada, praticamos o conhecimento por meio de questionamentos e atividades. E chegamos ao final de mais uma aula. Aqui estão algumas referências e realmente estamos finalizando mais esta dose diária de química para nós ficarmos... nós vamos ficar muito bem, nós vamos ficar maravilhosamente bem. Eu tenho certeza que você e nós aqui do Aulas Paraná estamos envolvidos por esta química e por isso retornaremos na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.